Imagine você olhando um pássaro no céu. Você pode perceber que o pássaro pode estar num lugar diferente do lugar em que ele está realmente. Mas o porquê disso? Bom, uma parte da resposta é a refração da luz. A luz que vem do pássaro é refratada ou desviada pelo ar antes de chegar nos nossos olhos. Mas por que a luz é desviada? Então, é nesse vídeo onde vamos aprender o porquê desses fenômenos. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, eu sou Salvador Ernesto, então vamos ao vídeo. Antes de avançar, é necessário entender qual é o significado de refração. Bom, refração significa desvio, ou seja, desvio de trajetória. Sendo assim, a refração da luz é um fenômeno onde a luz é desviada ou mudada de direção. Isso quando incide de um meio para o outro. Quando isso acontece, a velocidade de propagação da luz muda, uma vez que essa velocidade depende de características de um meio óptico. E essa característica é chamada de índice de refração de luz absoluta. Assim, o índice de refração absoluta é uma grandeza adimensional, ou seja, uma grandeza que não tem unidade de medida. E essa grandeza é calculada pela razão entre a velocidade da luz no vácuo e entre a velocidade da luz propagada neste tal meio. E nós claramente conhecemos a velocidade da luz no vácuo, que é a 3 vezes 10 elevado a 8 metros segundo. Quanto maior é o índice de refração de um meio, menor é a velocidade em que a luz se propaga em seu interior. E em outras palavras, nós dizemos que é um meio mais refringente, uma vez que não existe qualquer meio óptico em que a luz se propague mais rapidamente em vácuo. O índice de refração absoluto é sempre maior ou igual a 1. Existe dentre vários meios ópticos, como por exemplo, ar atmosférico, na qual o seu índice de refração é de 1,00029, como a água, que é de 1,33, como o sal de cozinha, que é de 1,54, diamante, que é de 2,42, entre outros. E também existe o índice de refração relativo, na qual a refração da luz ocorre quando a refração da luz relativa é diferente de 1. E a fórmula do índice de refração relativa é esta: N1 ou 2 é igual à velocidade de propagação no meio 2 sobre a velocidade de propagação no meio 1. Ou seja, N1 ou 2 é igual a N1 sobre N2, onde N1 é o índice de refração relativo no meio 1 e 2, V1 e V2, velocidade de propagação da luz no meio em que a luz emerge e emerge. Diferente do índice de refração absoluto, que mede a velocidade da luz naquele meio e a velocidade da luz no vácuo, o índice de refração relativo mede as velocidades de propagação da luz nos dois meios e por isso pode assumir valores maiores e menores que 1. Portanto, a mudança da velocidade da luz que atravessa no meio 1 para o meio 2 pode ocasionar o surgimento de um deslocamento lateral do feixe da luz. E isso acontece se o raio da luz em questão incidir perpendicularmente à superfície, ou seja, 90 graus em relação à reta normal. Depois de entender os conceitos, chegou a vez de entendermos como funcionam as leis de refração. Sendo assim, existem, portanto, duas leis de refração, que são primeira lei de refração e segunda lei de refração, que é a lei de Snell-Descartes. E o que diz a primeira lei de refração? A primeira lei de refração afirma que os raios de luz incidente e refratado, bem como a reta normal, são retas coplanares, isto é, devem estar contidas no mesmo plano. Todavia, a segunda lei de refração, conhecida como lei de Snell-Descartes, é usada para calcular o desvio angular sofrido pelo raio refratado. E de acordo com essa lei, a razão entre os senos dos ângulos de incidência e refração é igual à razão entre as velocidades da luz nos meios incidentes e refratado. E a fórmula desta lei é N1 seno de θ1
vai ser igual a N2 seno de θ2. Bom, feito isso, tenho aqui um experimento feito no laboratório de óptica na Universidade Pedagógica. Bom, estamos aqui para realizar a experiência número 4, onde consiste na refração da luz. Então, aqui liguei a fonte e o raio incidente, né, é 0 e o raio refletido será 1. Então, aumento para 10 graus. Vejo que a luz ela refratou-se no espelho plano convexo. Quando aproximo o ângulo de incidência para 40 graus em relação ao normal, observo que existe luz de refração e reflexão parcial, sendo assim um ângulo limite para a refração da luz. Portanto, nos 50 graus em relação ao normal, verifico que já há uma reflexão parcial total da luz. Neste caso, a refração da luz ela incidiu o seu ângulo limite e proporcionou, neste caso, na reflexão total. E nos 90 graus, ocorre propagação retilínea da luz, ou seja, não existe nenhum meio óptico para a reflexão ou refração da luz. Nos primeiros graus, verifico uma refração parcial e uma reflexão, neste caso no vidro plano e convexo, ou aliás, a luz que incide no espelho, na parte plana, ela reflete e na parte convexa ela refrata-se. E sendo assim, depois de alguns graus, de 40 graus, observo uma refração total e percebo que a reflexão da luz ela desaparece. Bom, agora vou colocar aqui um compartimento com água, onde irei verificar o comportamento da luz quando ela incide no outro meio. Então, vou ligar aqui a fonte e vou regular aqui o ângulo de incidência em relação ao normal para 10 graus. E verificarei o comportamento da luz no raio de reflexão. Quando o ângulo for 20 em relação ao normal, o ângulo de refração será 27. O mesmo que aconteceu no primeiro procedimento, quando aproximamos o ângulo de incidência em relação ao normal de um meio menos refringente para um meio mais refringente, nós verificamos o ângulo, neste caso que é de 40, uma reflexão parcial. Neste caso, existem dois raios, que é a refração e uma reflexão. Então, o que acontece aí? A luz incide na água, ela reflete parcialmente e, no mesmo caso, ela refrata. E assim,
Quando a gente aproxima para 50 graus em relação ao normal, nós verificamos uma reflexão total da luz. Isto é, de menos refrigerante para mais refrigerante, a luz ela incide na água e reflete. Este é o nosso ângulo limite. Como conclusão, conclui que estes fenômenos são interessantes e complexos. Sendo assim, a frequência da luz é o principal fator que determina a quantidade da refração. E além disso, a velocidade de propagação da luz muda quando passa de um meio para outro, o que também ajuda a determinar a quantidade da refração. E também existem fatores que podem alterar a refração da luz, tais como a frequência da luz, a densidade do meio através do qual a luz passa, a velocidade da luz no tal meio, a inclinação da interface de reflexão e a espessura do meio. E quando um ou mais desses fatores alteram-se, a quantidade da refração da luz também pode mudar. Bom, já estamos na reta final deste vídeo, onde desvendamos os mistérios da refração da luz, neste caso a ciência complexa. Por hoje é tudo e tchau!